A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu tenho algo de Deus para a tua vida nesse dia de hoje. Eu quero deixar uma palavra, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 2, diz assim: E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Irmãos, o texto aqui vai dizer que Deus, ele criou um jardim para que Adão e Eva pudessem morar, pudessem habitar. Aqui não existia pecado. Deus criou o homem para viver a eternidade. Não existe morte. Mas o que aconteceu aqui? A Bíblia vai dizer que Deus falou para Adão e Eva: de todos os frutos vocês podem comer. Mas Deus falou: daquele fruto que está ali no meio, vocês não podem tocar, vocês não podem comer. Deus estabeleceu princípios, limites para o homem e para a mulher. Deus permitiu eles comer de todos os frutos, mas tinha um fruto no meio ali que eles não poderiam tocar. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que a Bíblia fala que a serpente era um animal astuto. Ela entrou ali no jardim do Éden, né? E diz a Bíblia que a mulher falou para a serpente. A mulher, Eva, ficou admirada. Por quê? Porque viu uma serpente falando, um animal astuto, né? Eva se admirou. Mas a serpente, meus irmãos, era o próprio Satanás. A serpente ali era o próprio inimigo. Diz a Bíblia que Eva, ela falou para a serpente, ó: de todos os frutos, Deus nos disse que é para a gente comer do jardim. Mas aquele que está no meio do jardim, Deus falou que não é para comer. Aquele que está no meio, meus irmãos, do jardim, Eva não podia tocar. Porque Deus falou: vocês não podem tocar, porque se vocês tocar, vocês morrerão. Ou seja, ia morrer. Deus criou Adão e Eva para viver a eternidade. Não existia morte, não existia pecado, não existia velhice. A velhice só veio depois do pecado. E Eva falou para a mulher, Deus falou que não é para tocar, porque se a gente tocar, nós vamos morrer. Ei, irmão. E diz a Bíblia, meus amados, que a serpente tentou trabalhar na mente de Eva, dizendo para Eva: pode comer, porque no dia que vocês comer, abrirão os vossos entendimentos. Vocês vão estar sabendo o bem e o mal. Vocês serão igual a Deus. Irmão, não tem como o ser humano ser igual a Deus. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é infinito. Deus, irmão, ele sabe de tudo. Deus sabia das artimanhas. Deus sabia que a serpente estava ali, irmão, tentando fazer Adão e Eva desobedecer. Mas Deus permitiu a serpente chegar até ali. Tu acha que o diabo pegou Deus de surpresa? Jamais, irmão. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus sabia de tudo. Deus sabia, mas Deus deixou. Para quê? Para o homem escolher o que é certo e o errado. É que nem hoje. Hoje, nós morremos. Nós crescemos, né, e morremos. Ninguém é eterno mais. Ninguém é eterno. Mas Deus escolhe. Deus deixa a gente fazer o que bem quiser. Deus não vai interferir não, meus irmãos. Deus não interferiu. Ali quando a serpente enganou Eva, enganou Adão, Deus não interferiu. Deus deixou. E o interessante, meus irmãos, que o entendimento deles foram abertos. De Adão e Eva, um olhou para o outro, viu que estava nu. Tentaram tampar suas vergonhas. Por quê? Antes do... não tinha pecado. Eles não pecavam, eles andavam nu no jardim do Éden. Aonde não há pecado, não há vergonha. O diabo só envergonha quando há pecado.
O diabo só envergonha quando o ser humano, ou o homem, a mulher, dá brecha para ele, meus irmãos. Mas quem tampa a brecha, o diabo não envergonha. A Bíblia fala que Adão fez folha de figueira, né, para tentar tampar. Para ele, aquela folha de figueira estava boa, para ele e para Eva. Depois, meus irmãos, Deus fez, sabe o que Deus fez? Deus fez outras vestes para eles. E diz a Bíblia que Deus chamou Adão. Adão, aonde está? Adão se escondeu, meus irmãos, da voz de Deus. Porque em outrora, quando não tinha pecado, Adão ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele. Adão tinha comunhão. Sabe por que Adão se escondeu da voz de Deus? Porque o entendimento dele foi aberto. Ele viu que estava errado diante de Deus. Irmão, aonde há o pecado, aonde há vergonha, o ser humano se esconde. Tu pode ver o que afasta o ser humano. O que afasta a pessoa da presença de Deus, irmão, é o pecado. O pecado afasta muita gente da presença de Deus. O intuito do diabo era fazer desobedecer, quebrar a comunhão, quebrar a aliança com Deus, irmãos. Então, meus amados, que nós viemos sempre estar obedecendo a palavra de Deus. O diabo vai fazer de tudo para você pecar contra Deus, para você desobedecer, porque ele é assim, meus irmãos. O que agrada a Deus é a obediência, e o que desagrada a Deus é o pecado. O que agrada a Deus é a obediência, meus amados. Então, que nós viemos agradar a Deus, a obedecer mais a palavra dele, tá bom? Fica com essa palavra, se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, tá bom? Compartilha esse vídeo, fique na paz do Senhor.